Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet. Vamos aí falar sobre mais um assunto que eu gostaria de ter falado faz algum tempo, né? Porque eu vou falar sobre um assunto que foi levantado na internet em abril, no comecinho de abril desse ano, né? Então eu tô aí 2 meses atrasado, né? Separei ele aqui para abordar na época, mas aí fiz muitos vídeos depois disso. Tem esse negócio da série dos dinossauros que me tomou um tempo desgraçado, depois a dos crocodilos, então eu acabei deixando para lá, deixando para lá. Mas eu acho que é um assunto que não vai ficar datado, então eu acredito que dá para abordar ele mesmo depois, né? Ele não está vinculado necessariamente a esse texto que eu vou abordar aqui, que é digamos assim, tiranosaurolatria, né? Que seria a adoração do tiranossauro quando você vai falar sobre dinossauro, sobre paleontologia, sobre qualquer outra coisa que envolva isso, né? Passado, pré-história, tal, não sei o que, sempre vão citar ou sempre vão falar do tiranossauro. Tudo envolve o tiranossauro, ele é sempre digamos assim, o símbolo, aquele que é o que estampa a primeira página, aquele que é o mais icônico e tudo mais, sempre vão falar do tiranossauro, né? Então, esse assunto foi levantado, foi discutido e tal, e, enfim, eu acho que eu ainda posso acrescentar algumas coisinhas sobre isso. Então, antes da gente começar a falar, vou falar também da promoção da Doppel Store, né? Caso vocês não conheçam, se você for novo, caiu de paraquedas aqui no canal, a gente tem o patrocínio da Doppel Store, com camisetas de temática científica, tá? E cunho nerd também, um pouco geek e tal, mas enfim, transita ao redor aí desses assuntos. No caso, eu tenho uma lojinha, do Pirula ali no site, que tem algumas estampas que tem a ver com a minha área, com as coisas que eu abordo. Isso aqui, ó, a camiseta dos Pseudosúquia, tá? Super legal, ó, que é a camiseta com um representante, basicamente, um representante de cada grande grupo da linhagem que dá origem aos jacarés e crocodilos, né? Ó, aqui, por exemplo, você tem o único vivo ainda, né, o jacaré do papo amarelo de todo dessa camiseta, é tudo fóssil, mas você também tem dos cetáceos, né, das baleias e golfinhos, tem dos dinossauros também, que a gente fez, tem várias árvores evolutivas, né, cladogramas e tal, não sei o que ficaram bem legal com os esqueletos e tal. E aqui um adendo importante, essa estampa dos Pseudosúquia vai sair de linha, tá? Agora, não sei se ela vai voltar no futuro, a Doppel tá nesse sistema de rotatividade de estampas, né, para conseguir manter ali a produtividade que eles têm. Então, se você quiser comprar a camiseta dos Pseudosúquia ou moletom ou qualquer outra coisa com essa estampa, vai logo, porque vai ser só até o fim do mês, tá? Agora de junho. E tem promoção de inverno, tá? Que agora voltou à venda dos moletons na Doppel, e comprando um moletom, você ganha uma camiseta, né? Então você vai lá na gôndola, coloca o moletom que você quiser, depois você escolhe a camiseta que você quiser, você não precisa pagar, né, a camiseta que você acrescentou na gôndola. E se você compra 2 moletons, aí você ganha 3 camisetas de brinde. Então aí, uma para cada moletom, ainda sobra uma terceira ali, tá? Vale muito a pena, acho que é muito legal. Então, tá aí feito meu merchan da Doppel. Ajudem aí a Doppel, que é uma empresa muito legal, que ajuda muita gente, emprega muita gente e também faz serviços filantrópicos aí, né, em várias ocasiões, e também ajuda os divulgadores científicos, né, que é sempre bom. Aí vocês ajudam a manter aqui o canal, beleza? Bom, então vamos lá. De que texto eu estou falando que saiu em abril, né? É um texto da Riley Black. E quem é Riley Black? Ela é autora de livros, tá? Principalmente envolvendo temática de paleontologia. Um dos livros mais recentes dela aí é The Last Day of the Dinosaurs, né? Ou seja, Os Últimos Dias dos Dinossauros. Tenho quase certeza de que não tem nenhuma tradução para o português ainda, não li esse livro. Mas enfim, é uma pessoa que está acostumada aí a escrever sobre paleontologia. Se não me engano, ela não é paleontóloga, no sentido assim, é paleontóloga amadora, né? Não no sentido de carreira, mas enfim. O que acontece? Ela escreveu um texto, então, em abril, né, que falava sobre o T-Rex, para dar um descanso para o T-Rex, que ele ganhou a popularidade dele, né, o máximo aí de popularidade que um dinossauro já alcançou, e que isso foi ruim para o próprio T-Rex. Ele atrai uma atenção muito grande, não apenas midiática, mas também acadêmica, né, das pessoas explorarem ali o T-Rex até a exaustão, né, para conseguir publicar coisas e tal, e como isso chama atenção, como isso gera uma vontade nos paleontólogos de trabalhar especificamente com o tiranossauro, e inclusive falando que esse ano mesmo saiu, né, um artigo de 3 paleontólogos, que ele divide o tiranossauro Rex em mais 2 espécies, né, Tiranossauro Regina
China e mais uma que eu não lembro, Imperator, sei lá. Não foi bem aceito. Na verdade, a sustentação que eles deram para essas 3 espécies é muito ruim, mas muito ruim. Tanto é que eu nem fiz vídeo para comentar isso daí, porque eu achei que era desnecessário, um negócio que vai morrer na praia. É mais para chamar atenção. E isso é um dos exemplos que ela usa, né, para dizer que acaba fazendo mal para a ciência que estuda o tiranossauro, porque você vê um monte desses artigos aí que podem ser espúrios, né? Artigos que não querem dizer nada, porque é só uma forçação de barra para trabalhar com o bicho, né? Uma das outros artigos que ela comenta é um artigo que acho que foi do Jack Horner, lá nos anos 90, que dizia que o T-Rex seria, na verdade, necrófago, né? Ele seria um urubuzão e não um carnívoro ativo, né? Porque aí ele não teria músculo para sair correndo, porque ele seria muito pesado e tal, não sei o quê. Também não foi para frente esse estudo aí, sabe? Porque não fazia sentido, ninguém estava questionando isso, não tinha motivo. Não é que não estava questionando porque não se deve questionar coisas na ciência, porque não tinha nenhum grande motivo para questionar e depois não convenceu quase ninguém, né? Que o T-Rex era, obviamente, um carnívoro ativo, e que, claro, se aparecesse aí alguma carcaça para ele comer, ele também comeria, que nem hoje fazem os leões, os tigres, leopardos, onças e tudo mais, né, que são os grandes carnívoros da atualidade, né, dos carnívoros terrestres. Quando você tem o surgimento de todos esses artigos aí que vão discutindo esses aspectos, eles caem na mídia e acabam fazendo um sucesso desgraçado, acaba ficando uma coisa super grandiosa para algo que é, sabe, carente de relevância científica, sabe, algo que não foi nem discutido direito com os pares e que depois se mostra como algo, sabe, que não é tão relevante assim. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a evolução dos T-Rex, inclusive vendo os materiais, né, vendo, como é que fala, dar uma ilustrada com fósseis reais de tiranossauro, tem o meu vídeo da série dos dinossauros, né, que eu tô fazendo aí, que se não me engano é o vídeo 11, acho que é o 11, não me lembro agora, mas eu vou deixar linkado, que eu falo dos tiranossauros. Não só deles, eu falo de outros grupos também que são relacionados, mas eu mostro muitos esqueletos de tiranossauro naquele vídeo. E no final do vídeo eu ainda comento que não vale a pena esticar mais o tempo falando do tiranossauro do que eu estiquei falando dos outros grupos, né? Eu dou ali uma pequena bronca no final do vídeo pro pessoal que acha que eu devia ter me dedicado mais ao tiranossauro ou aos tiranossauros, né, do que aos outros grupos. E pois bem, mas essa reclamação dela não é nova e eu também já tinha visto, aí focado em outros aspectos, né, essa reclamação vinda de pessoas aqui do Brasil, paleontólogos e não paleontólogos também. Eu vou dar uma abordadinha nisso aí. Tudo precisa começar então com a abordagem sobre por que o T-Rex é tão famoso. Né? E você tem motivos para isso, tá? Tem motivos intrínsecos à espécie, né, em si, que tem realmente o seu lado incrível, e tem motivos extrínsecos, né, que tem a ver com o ambiente e com a parte histórica na qual ele foi descoberto, descrito e representado, tá? Bom, o tiranossauro foi descrito lá no comecinho do século XX, 1905, se não me engano. E quando ele foi descoberto, né, não era um esqueleto completo, era a mandíbula, um pedaço aqui do maxilar, tal, e alguns ossos do pós-crânio, né, principalmente bacia. Quando ele foi descoberto, ficou todo mundo horrorizado com o tamanho daquilo. E falou assim, meu Deus, como pode um carnívoro desse tamanho? Como é que esse bicho andava? Como é que ele era? Né? E aí, enfim, começaram a fazer algumas representações do bicho, que são muito diferentes das que a gente tem hoje, né? Mas enfim, tinha lá as representações que fizeram do T-Rex na época, e isso impressionou todo mundo, ficou muito impressionante. Depois encontraram outro fóssil com o crânio completo, que é o fóssil que hoje está lá no Museu de Nova York, né? Que aí sim, né, dava aquele medo, né? Não sei o quê. Se vocês quiserem saber, naquele meu vídeo lá do tiranossauro que eu falei, eu mostro o original, o primeiro, né, que foi descrito, que está lá no Carnegie Museum, tá, que é essa mandíbula e esse maxilar, e também mostro depois outros espécimes. Esse é um dos pontos que é relevante, né, com relação ao T-Rex que deixou ele famoso. Primeiro, o tamanho, né? O T-Rex ele é realmente um carnívoro monstruoso, ele é gigantesco. Por muito tempo foi o maior terópode conhecido, né? Depois descobriram mais algumas espécies no norte da África e aqui na América do Sul, como os giganotossauros, que eram mais longos. O pessoal calcula, mas eu acho que o T-Rex ainda ganharia em peso, porque ele era muito mais robusto, né? No caso do giganotossauro e o carcarodontossauro lá do norte da África seriam um pouquinho mais delgados, então é possível que o T-Rex ainda seja maior em peso.
né? Em comprimento também descobriu-se que o espinossauro, né, aquele bicho meio semiaquático lá, ele também era mais longo que o T-Rex, né, devia ter talvez 1 metro a mais, um pouco mais, dependendo do indivíduo aí que você acha, mas ainda assim seria mais delgado, né, mais fininho, enquanto que o T-Rex seria mais bruto, né. Se você for ver o crânio do T-Rex, eu comento isso naquele meu vídeo, não vou ficar me alongando muito aqui, ele realmente é assustador, né, as áreas para inserção muscular, as cicatrizes de inserção de músculo na mandíbula, tal, não sei o que, é um bicho realmente muito bruto, né? As cicatrizes nas espinhas neurais do pescoço, né? Indicando aquela musculatura para levantar a cabeça, tal. É realmente um bicho bem assustador quando você vai ver a anatomia dele, né? É um bicho que merece atenção, é um bicho incrível. E você tem a espécie gêmea, digamos assim, lá na Ásia, né? Na Mongólia, que é o Tarbosaurus, tá? Que é pouquinha coisa menor, mas é um bicho também bem assustador. E os dois são bem da divisa do Cretáceo, sabe? Os dois viram o meteoro cair, né? Eles estavam ali na divisa, foram dos últimos dinossauros não avianos que existiram. Tá? Então, o tamanho realmente impressiona, né? O tamanho é um dos motivos que fez o T-Rex ficar tão famoso. O segundo motivo tem a ver com o fato dele ter sido descoberto há muito tempo. Tem aí, mais de 115 anos que a gente conhece o Tiranossauro, e foi numa época, né, ali o final do século XIX, começo do século XX, em que a paleontologia estava estourando ali, com muitas descobertas e tal. E você tem que atrelar a idade em que ele foi descoberto também com o local em que ele foi descoberto. Tá? O tiranossauro, ele é essencialmente... Na verdade, o grupo dos tiranossauros, né, os tiranossaurídeos, ele é um grupo majoritariamente norte-americano. Estados Unidos e Canadá, basicamente. Eu não lembro agora, acho que tem um do México, mas não me lembro agora. Mas, enfim, Estados Unidos e Canadá, essencialmente, e esses daí da Ásia, né, que eu tinha comentado, né, você tinha uma ponte que ligava a Ásia e a América do Norte naquela época, né, pelo Estreito de Bering, então, eventualmente, os bichos passavam do lado para o outro. Até que você tem um tiranossaurídeo do Alasca. Agora, quando você olha, então, que a descoberta foi feita na América do Norte, especificamente Estados Unidos, vou me restringir aos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país que tem uma tradição paleontológica muito longa, né, muito antiga. Né, você teve, inclusive, a Guerra dos Ossos, lá no século XIX também, que envolveu dois pesquisadores, né, que era o professor Cope e o professor Marsh. E isso acabou alavancando aí a descoberta de novas espécies. Foi todo mundo para o campo para tentar descobrir mais, porque eles ficaram competindo para ver quem descrevia mais espécies. Isso gerou, assim, valeria um outro vídeo só sobre a Guerra dos Ossos, porque foi um evento muito esquisito, né, muito bizarro, da história da ciência, que inclusive gerou um monte de coisa errada, né? Teve um monte de bicho que foi descrito às pressas, teve bicho que foi destruído de propósito pela equipe rival, sabe? Uma coisa bem... o negócio foi feio, cara, foi sujo. Mas isso alavancou a ciência paleontológica, especificamente de vertebrados lá nos Estados Unidos, né? Então tornou aí, né, esse país como sendo um país de destaque. Pra vocês terem uma noção, em 1905, se não me engano, posso estar errado, mas se não me engano, em 1905 a gente não tinha nenhum paleontólogo brasileiro trabalhando aqui em solo nacional. Se não me engano, a primeira geração de paleontólogo brasileiro começaria 10 anos depois, ou 15 anos depois, 1920. Você tinha o Dr. Roxo, depois veio o Price. O Price eu acho que já era a segunda geração. E isso faz tão pouco tempo, não é tão pouco tempo assim, né? Mas enfim, que a segunda geração de paleontólogos brasileiros, né, ainda tem o Setembrino que tá vivo, né? Pelo menos enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui, ele tá vivo, vai fazer 100 anos esse ano, mas tipo, tá aí com 99 e tá vivo. Pra você ter uma noção, né, de como isso faz pouco tempo. A segunda geração de paleontólogos dos Estados Unidos não teria como nenhum deles estar vivo hoje, né? Ou seja, é uma coisa muito mais antiga e isso acaba influenciando. E tem um outro fator, e esse fator aí é um fator de coincidência geográfica, né? Aí não tem a ver com a questão social ali da história, que é o fato de que nos Estados Unidos você tem uma coisa... Eu tô coçando o nariz porque tem muito pelo de gato aqui, tá, gente? Eles passam por aqui e acabam deixando as lembrancinhas. E os Estados Unidos é um lugar que tem muitas formações fossilíferas de animais muito grandes e extremamente bem preservados. E aí, isso daí, coincidências da vida, é sorte deles.
Tá? Do mesmo jeito que a China tem aqueles bichos preservados com pena impressa, tal, não sei o quê, do mesmo jeito que aqui no Araripe a gente tem a preservação incrível e tridimensional ali de peixes, de pterossauros e tal, não sei o quê. Nos Estados Unidos eles têm ali um monte de formações, Estados Unidos e Canadá também, mas eles têm lá um monte de formações com uns bichos gigantes, uns bichos super bem preservados, completos e tal, né, com umas assembleias fossilíferas monstruosas, como por exemplo a formação Morrison, né, que vem o estegossauro, que vem o alossauro, tal, não sei o quê, que também são os bichos bem conhecidos, né, que são bem grandes, e formações como, por exemplo, a formação lá no estado de Montana, tal, não sei o que você tem uns bichos mais do Cretáceo, né, que são aí, por exemplo, Tiranossauro, Triceratops, tal, e essencialmente uma série de ceratopsídeos aí, de bico de pato, né. Você tem muita variedade de bichos lá, e bichos grandes, bem preservados e em profusão. Depois que descobriram esse primeiro exemplar do T-Rex e depois o bicho do Museu de Nova York, você encontrou mais dezenas e dezenas, eu não sei se chega a centenas, mas eu não duvidaria que chegaria a centenas de indivíduos de tiranossauro. Eu lembro de ter ido em vários museus lá nos Estados Unidos, quando eu estava no doutorado, e praticamente em todos os museus você tem um tiranossauro. Geralmente um esqueleto parcial, né? Mas mesmo assim você tem ali um indivíduo que foi encontrado, assim, e não só um. Você vai para o Museu de Los Angeles, por exemplo, eles têm acho que 6, 7 tiranossauros ali, em vários estágios ontogenéticos, tem adulto, tem adolescente, tem jovem, tem criança, tem filhote e tal. Então, quer dizer, é um bicho que é fácil de encontrar, entre aspas, é fácil de encontrar, mas é um bicho que você encontra bastante. A Argentina tem uma paleontologia tão antiga quanto o resto, né? Tanto é que a paleontologia da Argentina tem aí uns bichos que são também internacionalmente famosos, como o Carnotauro, o Patagotitan agora, né, que é o bicho, o maior saurópode que a gente já encontrou e tal. Mesmo levando em conta as descobertas que foram feitas aqui na América do Sul, isso inclui Brasil e inclui a Argentina também, você não tem esses bichos icônicos preservados em quantidade e qualidade de preservação. Você pega o Carnotauro, por exemplo, que é um bicho icônico da Argentina. Você tem um exemplar conhecido. Está muito bem preservado, está bem completo, mas você tem um exemplar conhecido. Não acharam mais nenhum. Acharam outras espécies muito bem preservadas. Tem o Scorpiovenator lá, que é um bicho que parece que, sabe, tipo, tá em posição de morte ali, sabe? Bem bonito. Mas também sabe, gente? Olha a diferença. Nos Estados Unidos você encontra 40 desses bichos aí, sabe? Então você tem essa questão de quantidade e de qualidade de preservação que faz diferença. Então, quer dizer, você tem vários fatores que ajudaram o tiranossauro a ficar famoso. Não só o fato dele ser grande, o fato dele ter sido encontrado há muito tempo atrás, o que deu mais tempo para ele ficar conhecido, o fato dele ter sido encontrado nos Estados Unidos e o fato de você ter muitos exemplares e muito bem preservados dele. Tá? Então esses fatores são muito relevantes. Eu vou explorar mais um pouquinho esse fato dos Estados Unidos, tá? Que inclusive é um dos motivos de por que eu já ouvi reclamações sobre a tiranosaurolatria vinda de paleontólogos e público em geral aqui do Brasil. Tá dizendo que a gente não dá valor para os bichos nacionais ou para os bichos da América do Sul, enfim, da América Latina, de outros países, e só fica dando valor para os bichos dos Estados Unidos. Tem o fato de que os Estados Unidos são exportadores culturais. Então, quando você vai abordar por esse lado, você vê que, por exemplo, quando que essa fauna de dinossauros lá dos Estados Unidos começou a ficar mais conhecida? Né? E ela também é composta por bichos muito grandes, né, se você for ver. Então, você tem o estegossauro, que é o maior estegossaurídeo, né, que a gente conhece, o Triceratops, que é o maior ceratopsídeo que a gente conhece. Então, quer dizer, tem sempre um superlativo ali dos bichos que são encontrados nos Estados Unidos, né? Então, realmente, você tem mais esse fator. Mas quando começaram a ficar mais conhecidos? Lá no começo do século XX também. Né? Então, por exemplo, tem o livro do Conan Doyle, né, que é o autor do Sherlock Holmes, que chama... Esse livro não tem o Sherlock Holmes, né, que é o Mundo Perdido, em que ele aborda ali alguns dinossauros, né, e coloca esses bichos da fauna norte-americana. Você tem depois os primeiros filmes, né, no começo do cinema. O fato dos Estados Unidos abrigarem as maiores empresas, né, as maiores indústrias do entretenimento e de serem exportadores culturais durante todo o século XX, acabou também facilitando com que eles fossem valorizar mais os bichos encontrados no território nacional, né, no caso, território deles. Mas, mesmo assim, você também não pode deixar de levar em consideração que o T-Rex
mesmo que não tivesse sido encontrado nos Estados Unidos, ele ainda seria digno de nota, pelo tamanho, pela robustez, né, por ser um bicho bruto e tal, né? Então ele realmente chamaria atenção. Mas o fato dele ter sido encontrado nos Estados Unidos também aumenta a relevância dele aí, porque você tem todo o histórico dos Estados Unidos. Então, quando você vê isso daí, seria meio que esperado que o tiranossauro, e não só o tiranossauro, mas o triceratops, o estegossauro, o ceratossauro, outros bichos da fauna dos Estados Unidos acabassem ficando famosos. Então essa parte geográfica, né, do tiranossauro, né, da onde ele foi encontrado e tal, não foi abordado pela Ridley, porque é americana, então tipo, ela meio que não, ou não tem essa noção, ou achou que não valia a pena discutir isso daí, né? Isso daí eu estou discutindo como brasileiro, né? Quem tenta corrigir isso, e tenta corrigir com bastante sucesso, inclusive, é o professor Luiz Anelli, né? Ele tem vários livros publicados, tanto para público adulto, infanto-juvenil, quanto infantil, sobre dinossauros brasileiros, para a gente ter aí uma vontade de conhecer, né? Para a gente ter uma fonte para conhecer os dinossauros do Brasil. Você tem outras iniciativas também, até um presentinho que eu ganhei aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é o Irritator, é um bicho nacional, tá? Que foi feito do Tito, né? Que tem o meu cabelo prendeu aqui. Que é do canal Colecionadores de Ossos, né? O Tito Aureliano, marido da Aline, né? Aline Guilard, que também, os dois têm um canal em conjunto, né? E olha que legal, eles estão vendendo esses bonecos aqui, né? Action figure aí, ó. Inclusive comendo aqui, esse peixe aqui vai me falhar o nome dele. Mas é um peixe pulmonado também encontrado ali na bacia do Araripe, né? Então esse bicho aqui é um bicho cearense. E é muito legal que eles estão fazendo aqui bonequinhos dele. Tem o outro também, que é o Carcharodontossauro, que também é encontrado no Maranhão, se não me engano. E eles fizeram lá uma representação dele também. Então, super legal. Então você tem iniciativas brasileiras de popularização dos bichos nacionais. Mas é mais tardio, né? Enquanto você não tiver um esquema midiático de espalhar essas espécies, o nome dessas espécies internacionalmente, o T-Rex vai continuar sendo o mais conhecido, o mais famoso, ainda que eventualmente sejam inclusas aí outras espécies em alguns filmes, etc. Então você teve aquele filme da Disney lá, que era o Dinossauro, que já é antiguinho já, que tinha o Carnotauro, que é argentino, como o grande vilão, entre aspas. Você tem agora o Jurassic World que vai sair, que os caras vão colocar o Giganotossauro, que é um bicho argentino também. Né, você tem, eu acho que a série agora que está saindo, né, Prehistoric Planet, se não me engano, que é lá pela Apple TV, eles estão também colocando bichos brasileiros e da América do Sul e tal, então isso é bem interessante, você está aí expandindo, né, o repertório do público em geral com relação ao dinossauro, mas o tiranossauro ainda é uma coisa, assim, imbatível, são anos e anos e décadas de protagonismo do tiranossauro, né, novamente, não só dele, né, também tem o Triceratops, também tem o Estegossauro, ou o Brontossauro também, então você percebe que o que a gente tem que fazer é correr atrás do prejuízo. Não adianta cancelar o tiranossauro, você tem que fazer com que outros dinossauros e outros animais ou plantas da fauna pré-histórica nacional aqui do Brasil sejam reconhecidos e valorizados lá fora, né? Mas tem uma coisa interessante nessa mudança agora de postura, de colocar mais bichos, mais diversidade nos programas, nos desenhos, nas peças para o público em geral que envolve dinossauro. Que o pessoal que gosta muito de dinossauro acaba tendo contato com essa biodiversidade que a gente conhece na paleontologia, né? E por consequência acaba também se interessando por esses outros animais. Mas para aquele público que gosta mais ou menos de dinossauro, não é aquele que gosta muito a ponto de ir atrás e nem aquele que cagou para dinossauro, você tem ali na coluna do meio aquele pessoal que não vai fugir desses famosões. E para esse pessoal seria legal que a gente conseguisse substituir aí por dinossauros de outros lugares e não deixar na cabeça deles dinossauros exclusivamente dos Estados Unidos, né? Porque todos esses daí que eu citei são dos Estados Unidos, tá? Mas, bom, enfim, então esse é um dos aspectos que eu queria abordar sobre a tiranosaurolatria. Porque o que acontece? Por causa disso, todas as reportagens, todas as abordagens, tudo que acontece vinculando dinossauro tem que ter um maldito nome do tiranossauro. Isso cansa, isso enche o saco, eu mesmo não gosto disso. Tá, então você pega uma reportagem, descobriram no Rio Grande do Sul um bicho que está vinculado à origem dos terópodes. Aí o título da matéria, descoberto ancestral do tiranossauro. Eu falei assim, gente, você pode dizer que descoberto ancestral do pardal.
também é um terópode e tá por aí ainda enfim, tá tão próximo desse bicho lá do Triássico lá do Rio Grande do Sul quanto o tiranossauro. Os dois estão na mesma distância genealógica aí desse bicho que foi encontrado no Triássico lá do Rio Grande do Sul. Mas as reportagens têm que falar do tiranossauro, ancestral do tiranossauro. Aí descobriram outro bicho lá no Paraná, que é um bicho super interessante, ceratossauro também, que era pequenininho, não tinha dente, chamaram de Bertassauro, se não me engano. E também a matéria, reportagem, primo do tiranossauro, não sei o que. Aí você fala, chega de tiranossauro, chega. Mas é o mais famoso, as pessoas identificam melhor, tal, não sei o quê. Mas também é aquela coisa, o quanto que a mídia não retroalimenta isso. Como é que você vai querer fazer com que as pessoas associem menos dinossauro ao tiranossauro se você fica falando dele o tempo todo e reforçando isso, né? Então, é uma faca de dois gumes, né? A mídia usa o termo para fazer com que as pessoas reconheçam mais, mas ao mesmo tempo, você fazendo esse reforço, você também não está ajudando, né, a mudar o cenário. Então, você tem aí essa realidade, né, que a meu ver é bem clara, né, e que de fato vale uma reclamação. E aí você tem alguns pontos para pesar tanto para um lado quanto para o outro. Você tem um conceito em preservação ambiental que é o da espécie guarda-chuva, né? Então eu comentei sobre isso no meu vídeo sobre a preservação dos crocodilos, que quase ninguém viu, porque o YouTube não distribuiu. Então se vocês quiserem saber sobre preservação de crocodilos, né, tá aqui o meu vídeo também, aqui em algum canto aí, para vocês poderem clicar e ver. E lá eu comento sobre a espécie guarda-chuva, né, que é o quê? É uma espécie que é midiaticamente muito forte, chama muita atenção e, portanto, ela acaba gerando uma pressão internacional para a proteção ambiental, para que os números se recuperem e tal. E quando você recupera aquela área em que a espécie vive, você também está, consequentemente, preservando também outras espécies que vivem no mesmo ambiente. Mesma coisa o panda na China, mesma coisa aqui no Brasil o mico-leão-dourado, né, lá no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, você tem aí essas espécies que são icônicas e que elas são utilizadas como símbolo para preservação. Para preservar aquela espécie, você tem que preservar obrigatoriamente o ambiente em que ela existe. E aí você acaba preservando todo o resto. No que diz respeito à paleontologia, não estamos falando sobre preservação de seres vivos, estamos falando sobre preservação de seres mortos, né? Mas ainda assim é um jeito de fazer uma preservação no caso de patrimônio, né? Enfim, de formação fossilífera e todas essas coisas que são, obviamente, uma parte relevante da história, né? Dos lugares, tal, né? No caso da pré-história, mas enfim, é importante você ter isso daí para a ciência, para o entendimento das coisas, de como foi a vida no nosso planeta e tudo mais. Então, quando você olha alguns fósseis como ficando icônicos, né? Algumas espécies fósseis, você também pode chamar de espécie guarda-chuva de alguma maneira, né? Então, você tentando preservar aí os fósseis do tiranossauro, por exemplo, você constrói um museu ou você dá dinheiro para um museu que já existe e tal, não sei o que vai, obviamente, preservar outros fósseis que ninguém está nem aí, né? Tirando os paleontólogos que trabalham com ele, e que vão ali ser preservados também. Esse dinheiro que vai ser utilizado também vai ajudar a construir as coleções para esses outros fósseis. Então, no fim das contas, o tiranossauro viraria ali, vai também uma espécie guarda-chuva, só que no caso é uma espécie fóssil. Só que, por outro lado, né, você tem o efeito colateral, que é o apagamento, entre aspas, desses outros grupos aí, né? Você tem esse apagamento, que é, né, até eu estava conversando com o Mingau, que é o cara que está editando meus vídeos agora, né? E ele manja muito, mas muito de paleontologia, então é muito mais do que eu. Ele tem o canal dele, que é o canal The Mingau, se vocês quiserem, também vou deixar linkado aqui embaixo, que ele faz animações, faz desenho, o cara desenha pra caramba. Tipo, vale muito a pena. Eu estava conversando com ele justamente sobre esse tema, e ele tinha levantado a bola de que sempre vai ter certos grupos que vão obliterar os outros, que vão fazer mais sucesso. E aí a gente abre o próximo assunto desse vídeo, né? Mas eu vou primeiro mostrar a escadinha que ele tinha falado, né? De que o tiranossauro, ele oblitera, ele ofusca outros terópodes, né? Outros dinossauros carnívoros. E os dinossauros carnívoros, eles ofuscam os outros grupos de dinossauro. E todos os dinossauros obliteram, né? Ofuscam os outros grupos de vertebrados de alguma maneira, vai. E os vertebrados também ofuscam os invertebrados, né? Então o vertebrado chama mais atenção. E aí todos os animais juntos ofuscam as plantas, né? Então, quer dizer, você sempre tem aí essa escadinha do que acaba ficando, chama mais atenção midiática, mais atenção das pessoas, que atrai mais a atenção do público, né? Que tem algumas coisas que são favorecidas em relação às outras. Não quer dizer que não tem ninguém que gosta de planta, não gosta de invertebrado, não gosta de, sei lá, de anfíbio, mas
Estou falando só que isso é o mais comum, né? Essa sequência é o mais comum. Então você tem aí uma faca de dois gumes. De um lado serve de espécie guarda-chuva, que pode ajudar na preservação, né, do patrimônio fóssil, e do outro lado você acaba também com essa preservação ofuscando e fazendo com que as pessoas se interessem menos, talvez, ou tenham menor conhecimento sobre outros grupos ali, também fósseis e também muito relevantes. E aí, voltando aí para essa questão de por que esses bichos chamam mais atenção. E aí a gente volta um pouco para o texto da Ridley, que fala sobre essa questão da força do bicho masculino e forte, viril, né? E essa coisa toda, né? Da agressividade e tudo mais. As pessoas, elas gostam de fazer comparações com predadores, né? Então, se você for ver dos bichos atuais mesmo, a galera tem uma coisa assim com as águias, com os falcões, com os tigres, com os lobos, com os leões e tal, né? Então, quer dizer, os bichos carnívoros, eles, né, os vertebrados carnívoros, eles chamam mais atenção, sabe? Você vê um escudo de, sei lá, de um clube de motoqueiros, ou o escudo de um país, né, sei lá, de um exército. Você vê um escudo, sabe? Você sempre vai ver algum bicho que seja o predador ativo, que seja aquele que ataca, aquele não sei o quê, sabe? Você dificilmente vai ver um escudo ou um brasão, alguma coisa assim que vai ter, sei lá, um ganso. Quer dizer, às vezes tem. Mas estou falando assim, o mais comum é que se for escolher uma ave, vai escolher uma águia. Dificilmente você vai ter um que tenha, sei lá, um coelho, né? Ou um rato, tá? Você vai ter provavelmente um bicho carnívoro, né? Vai ser um lobo, um urso, né? Ou então um puma, né? Alguma coisa assim. Então você tem esse lance da agressividade com uma coisa de força, de poder. E usualmente isso está vinculado com uma masculinidade. Eu não vou ficar aqui discutindo sobre se isso é uma coisa inerente do ser humano ou se isso é uma questão de construção social, uma questão cultural. Essa é uma discussão que gera muito bafafá e eu prefiro não entrar, mas para não dizer que sou uma pessoa e que não me posiciono, tá? Pelo que eu li, eu acredito que haja os dois componentes aí. Você tem uma questão que faz, obviamente, com que pessoas do sexo masculino sejam um pouco mais agressivas e deem um pouco mais de valor a essa questão de agressividade, e, por outro lado, você também tem uma alimentação cultural, social e etc e tal disso que só cresceu com os milênios e, enfim, hoje é uma coisa mais vinculada aí com o universo masculino. Quando você observa isso, de fato, os terópodes, né, acabam exercendo aí uma força. Ou o maior dos terópodes, ou pelo menos o que era, né, o maior dos terópodes, né, o tiranossauro, acaba ficando mais conhecido, acaba virando ali um ícone, né, de força e tal. Como que você vai fazer para transformar bichos de outras linhagens como mais atrativos, aí eu já não sei. O Triceratops é um exemplo de bicho que é muito conhecido e as pessoas gostam muito dele, né? Só que o Triceratops, ele também traz, apesar de ser herbívoro, né, uma bagagem agressiva, né? Aquele bicho cheio de chifre, com aquele babado na nuca, né, que deixa ele maior, tal. Então, quer dizer, é um bicho maçudo, é tipo um rinoceronte, né, que é um bicho que, apesar de ser herbívoro, é agressivo, é bravo, é forte, e, portanto, também acaba trazendo essa questão de virilidade, né, de força bruta, etc. Tá? O Triceratops não é um bom exemplo, né, de outro grupo. Na verdade, ele não é uma exceção, ele continua confirmando a regra. Né? Apesar de eu não saber como fazer para despertar um interesse em outros grupos de animais que não seja só os dinossauros carnívoros e não seja dentre eles só o tiranossauro, né? Eu acredito que seja salutar a gente sair dessa tiranossaurocentrismo aí, né? Enfim, esses termos aí que eu tô inventando, e só falar no maldito tiranossauro, sabe? Você consegue desenvolver o interesse por outros grupos, por outros bichos. Tentei fazer um pouco disso na minha série dos dinossauros, né? Cansei um pouco aí, mas tentei. Com relação a atrair mais a atenção de um público feminino e não masculino, aí eu já não sei. Isso envolve, inclusive, um certo afastamento das meninas com relação à paleontologia como um todo, né? E não apenas ao estudo de dinossauros. Mas, de fato, eu estava reparando isso daí já faz um tempo, inclusive, né? Que o estudo de dinossauros, aí entra todos os grupos, ele é focado midiaticamente mais nos paleontólogos homens. Não é que não existam paleontólogas mulheres que trabalham com dinossauros, né? Dinossaurólogas. Existem e não são poucas. Mas elas acabam não ganhando
o holofote, né, algumas até com publicações bem interessantes e bem relevantes, mas não ganham os holofotes tanto da mídia quanto da panelinha, né? Porque aí os caras ficam se autocitando, né? Esquecem um pouco das minas e aí acaba rolando aí uma concentração. Então aí acaba perdendo também o interesse e tal. Então esse tipo de discussão também é relevante, mas eu acho que ela não se limita ao tiranossauro. Eu acho que aí entra mais em outras questões que eu nem sou a melhor pessoa para discutir, não sou a pessoa mais adequada para falar. Então eu acho que aí é um problema maior. O tiranossauro seria só um exemplo disso por ser o dinossauro com maior destaque. Não acho que é isso que vai fazer a diferença para transformar outros dinossauros em bichos mais destacados do que o T-Rex. E ela também comenta sobre os fã-clubes, né, os fandoms do tiranossauro que não aceitam nenhuma mudança do bicho, tal, não sei o quê, que são os pessoal mala. Eu, particularmente, não tenho muito problema com isso daí. Os outros canais de paleontologia aqui do Brasil acabam tendo, né? Então, o Patrick lá do Coleção de Dinossauros, a própria Aline, o Título, Colecionador de Ossos, o Mingau, o João do Coelho Pré-Cambriano, todos eles acabam tendo problema com os dinolovers aí, que são meio xiitas aí, meio ortodoxos. Mas eu comigo, sei lá, os caras não ligam pra mim, eles não gostam. Eu sou persona não grata, os caras não ligam pra mim. Então eles só falam de mim pelas costas, ninguém vem aqui comentar. Então eu acredito que também é outra discussão. Não são eles que vão fazer a diferença nesse sentido para a questão midiática, porque, como eu falei, o importante nessa questão de você tirar o tiranossauro um pouco do palco, né, e colocar ele um pouco mais para descansar, né, colocar ele no banco, né, tirar ele da linha e colocar ele no banco, eu acho que o mais importante não é focar na galera que é aficionada por dinossauro, e sim naquela galera que acha dinossauro interessante, mas não o suficiente para ir a fundo e tal, não sei o que, sabe? Que é aquela galera, como eu falei, coluna do meio, que é quem vai, no fim das contas, estimular a venda de produtos, a parte da cultura popular, sabe? Toda essa coisa para que os bichos fiquem conhecidos, né? E aí você entra numa questão mais prática. É muito bom, por exemplo, que dinossauros brasileiros fiquem conhecidos para os locais em que eles são encontrados. Do ponto de vista turístico, é muito interessante. É muito triste você ir num ponto turístico do Brasil em que possa ter, eventualmente, alguma descoberta fossilífera, tal, não sei o que, e você vê um boneco de um tiranossauro sendo vendido. O que tem a ver o tiranossauro para ser vendido num lugar aqui no Brasil, sendo que você tem outros fósseis muito interessantes, muito legais, para você popularizar entre o público em geral, e o pessoal fica colocando um triceratops ou um tiranossauro. Nem tinha ceratopsídeo aqui na América do Sul, não tinha nada, sabe? Por que colocar esses bichos, sabe? Tá? Não precisa nem ser dinossauro, pode ser os crocodilos que eu trabalhei aqui, tudo bem. Agora eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Ó aqui, ó. Ó quanto bicho fóssil legal aqui, ó. Ó, pseudossuchia e tal. Tem uns bichos muito legal para trabalhar, que não sejam necessariamente, inclusive, só dinossauros, são os bichos bem interessantes. Então eu acho que há uma certa mistura de problemas aí, retroalimentam aí essa questão do protagonismo do T-Rex, mas não são a raiz disso. E eu acho que, de fato, a gente tem que dar uma chance para outros bichos, deixar o tiranossauro descansar, que é o que a Ridley falou, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que o tiranossauro ajuda muita coisa no que diz respeito à preservação e à manutenção da paleontologia como uma ciência interessante, né, para as pessoas, na mídia e tal. Então, eu acho que o tiranossauro não tem que ser abolido, cancelado, né? Uma coisa assim, como várias pessoas sugeriram, inclusive essa galera que fala do imperialismo americano, tal, não sei o quê. Mas enfim, eu acho que ele não tem que ser destruído, cancelado, o mito tem que ser quebrado do tiranossauro, não sei o quê. Eu acho que não. Eu acho que a gente pode substituí-lo, colocar destaque ali em outros dinossauros, ou em outros animais, ou em plantas também, sabe? Tipo, em outros elementos, outras espécies, colocando o tiranossauro no banco, mas não quebrando ele, destruindo, porque inclusive a gente não pode deixar esse vácuo aí, né? A paleontologia, o tiranossauro foi muito importante na popularização da paleontologia, no interesse pelos museus, na vontade das pessoas de conhecer mais a fauna pré-histórica, e ele pode ser a porta de entrada aí para ajudar outros, né? Então ele puxou o carrinho, uma vez que o carrinho está puxado, ele pode dar uma descansada. Então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, tá? Para não cancelar o tiranossauro e falar, lá. E também a César o que é de César, né? Dá para esse bicho aí o valor que ele merece, nem mais e nem menos.
do mesmo jeito que eu falei na minha série dos dinossauros, que eu espero que vocês estejam acompanhando. Se vocês não estão acompanhando, pelo menos o vídeo dos tiranossauros eu sugiro que vocês vejam, né, dos tiranoraptores, na verdade, né, que eu falo também de pteridinossauros, falo de alvarezauros, falo de ornitomimos. Então, quer dizer, são uns bichos bem interessantes ali, né, do celurossauro, que ficaram com esse tamanho um pouco maior, e que tem lá a filmagem de uma série de bichos. É um dos vídeos com mais filmagens externas, é mais filmagem de museu que eu fiz. Tem bicho pra caramba, é muito legal. Inclusive tem uma cabeça linda de tiranossauro lá do Museu Tyrrell, lá do Canadá. É isso aí. Eu acho que vocês gostaram do assunto. Não sei, era um assunto que eu queria gravar e eu fui falando aqui, né? A partir do que eu discuti com o Mingau hoje também, né? E, bom, sei lá, quase não teve roteiro, fiquei falando aqui e tal. O pessoal fala que gosta de me ouvir falando de qualquer assunto, quer dizer, muitos do meu público, né? E bem ou mal, esses vídeos que eu falo de tudo quanto é assunto acabam tendo mais visualização, eu também quero visualização, também preciso pagar minhas contas, né? Enfim, ouve como podcast e comprem camisetas da Doppel. No caso agora especificamente moletons da Doppel. É sério mesmo. Para um pouquinho, dá uma olhada na loja. Ah, tô sem dinheiro, tudo bem, não compra. Ah, mas eu não tô interessado. Aí ok, mas dá uma olhada, vale a pena. São materiais bons, excelentes, incríveis, são uns moletons muito bem feitos, são umas estampas muito legais. Todo mundo que eu conheço que comprou coisa da Doppel gosta, todo mundo, todas as pessoas que eu conheço vêm elogiar as camisetas, os moletons. Agora eles estão com bolsa, estão com caderno, estão com um monte de coisas diferentes ali também para você comprar. Então é um ótimo presente, é uma ótima coisa para você adquirir e é durável. E é muito durável, de uma qualidade incrível, então mesmo que você ache um pouco mais caro, tal, não sei o que, pense que você vai comprar, vai gastar uma grana, mas vai comprar uma vez só, porque vai durar pra caramba, tá certo? Bom, então é isso. Obrigado para vocês que ouviram até aqui. Logo mais vai ter o último vídeo da série dos dinossauros, que vai ser o mais legal de todos. Eu espero que vocês assistam, mas ainda falta um pouquinho para ele sair. Então, tô colocando esse vídeo aqui nessa janelinha para o canal não ficar parado e o algoritmo não me matar, ok? Então é isso. Um abraço para vocês. Falou!